Olá, bem-vindo a Fixamos. Eu sou a Vlange e esses dias eu recebi no meu e-mail a seguinte mensagem. Oi, Vlange, queria sua ajuda numa questão. Você pode responder por aqui ou, se preferir, pode responder com vídeo no canal. É isso que eu tô fazendo, tô respondendo com vídeo no canal, tá bom? Rafael Dias. E isso é até bom porque eu não fiz roteiro pro vídeo dessa semana, por isso que ele tá atrasado, inclusive. Comecei a escrever um livro de ficção. Um romance interessante que se passa num mundo surreal. No entanto, temo cair no clichê do personagem principal viver essa aventura em forma de sonho, devaneio ou mesmo um coma, como em tantas histórias. De que forma posso levar meu personagem a um mundo surreal sem usar destes enredos tão estereotipados? Então, acho que em primeiro lugar você não precisa ter medo, assim, de cair num enredo estereotipado, porque, pelo menos, assim, o que eu faço é criar um enredo da história antes de começar a escrever a história. E eu acho que isso ajuda muito, principalmente se você é um escritor com pouca experiência, que também é meu caso, tá, gente? Eu comecei a escrever há alguns aninhos. Enfim, eu acho que se você construir o enredo antes de escrever o livro, você não vai cair nessa coisa de, por exemplo, você tá escrevendo, aí você pensa, isso daqui só vai se resolver se o personagem acordar de um coma no final do livro. Se você planejar a história antes, isso provavelmente não vai acontecer. E assim, realmente é bem frustrante pra quando a gente tá lendo uma história, a gente descobrir que foi tudo um sonho e tal, mas também não em todas as histórias que isso é ruim. E até uma coisa legal é que existem histórias que meio que brincam com isso, tipo assim, será que foi um sonho, será que não foi? Que brincam com essa coisa de colocar o mundo surreal e o leitor não saber se aquilo é de verdade, se aquilo... Sabe, por exemplo, vou dar exemplo porque tá meio difícil de entender. Tem um filme chamado The Truth About Emmanuel, eu não lembro o nome do filme em português porque é um nome diferente desse, mas é com a Caia Scodelario e com a Jessica Biel, eu não sei falar sobre o nome dela. Nossa, esse filme é muito bom. E ele meio que mistura essa coisa da realidade com o mágico, ou o simbólico até. Sem contar spoiler, você tem a personagem principal, que é a personagem da Caia Scodelario. Ela tem alguns problemas, assim, em casa e de relacionamentos e tal. Ela não é uma pessoa muito equilibrada. E aí ela conhece a vizinha dela, que é a Jessica Biel. E essa vizinha, ela é meio misteriosa, assim, eu não vou contar muito qual é o segredo dela, mas ela tem uma coisa muito estranha, e essa coisa estranha que ela tem, esse é o elemento que a gente fica sem saber se as coisas relacionadas àquele mistério estão acontecendo de verdade, ou se é sonho, ou se é imaginação, ilusão, a gente não sabe direito o que tá acontecendo, mas na real, isso serve como uma coisa simbólica, tipo assim, tudo que acontece lá, mesmo sendo se é verdade, se é sonho, aquilo é uma coisa simbólica pra mostrar talvez o que tá acontecendo no interior da personagem da Jessica Biel e até da própria personagem da Caia Scodelario. Então isso é legal, colocar o surreal como um simbolismo do que tá acontecendo na personagem. E outro filme também que eu quero falar, esqueci o nome do filme, Veludo Azul, que é um filme do David Lynch. Ele brinca muito com essa coisa do sonho. Você tem uma cidade assim, bonitinha, perfeitinha, o subúrbio americano, sabe? E aí você tem depois uma trama de investigação que vai meio que submergindo o personagem principal numa espécie de submundo que tem uma relação muito próxima com a loucura, com o sonho, com o pesadelo, na verdade. Tanto que você tem cenas do personagem realmente dormindo e algumas cenas dele acordando e tal. Você tem também uma brincadeira com luz e escuridão, no caso do simbolismo. No final do filme, o personagem, ele acorda. A última cena começa com o personagem acordando, a última sequência, né, começa com o personagem acordando, porque realmente era como se ele estivesse num pesadelo durante todo o filme, porque o filme ele mostrava personagens malucos, drogados, mostrava uma coisa muito nonsense até, de violência extrema, uma coisa que ninguém imagina que existiria naquele subúrbio americano. Então ele brinca com essa coisa do sonho, do surreal nesse sentido. Você não tem magia, por exemplo, mas você tem personagens agindo do jeito que ninguém em sã consciência agiria. E aí depois você tem ele acordando. Aquilo tudo foi sonho? Aquilo tudo foi real? É um questionamento que pode ficar para alguns espectadores. E como eu falei, né, nem toda história que no final o personagem acorda é ruim. Esse filme é muito bom, na minha opinião. E ele é muito trabalhado nessa coisa do simbolismo. E você também pode usar o surreal de um jeito mais explícito, vamos dizer assim, com essa coisa de magia, com tudo isso realmente acontecendo e fazendo sentido. O importante também é você ter uma verossimilhança dentro da história. Mesmo que as coisas não sejam reais, mesmo que aquilo que tá acontecendo na sua história nunca tenha a possibilidade de acontecer no nosso mundo real, ela tem que ter uma coerência dentro da história. Então, por exemplo, numa história de fantasia que, sabe, tudo é de mentira, Harry Potter. Não existe magia de verdade e tal, mas as coisas que acontecem lá dentro do mundo da magia que a J.K. Rowling criou, as coisas elas fazem sentido. Por exemplo, o Harry ele não
pode desaparatar antes de fazer 17 anos. Então, se ele desaparatar antes de fazer 17 anos... isso tá contra a coerência da história, sabe? Apesar de ninguém desaparatar no mundo real, é uma coisa de mentira, mas que ela segue uma coerência interna. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção quando faz uma história no mundo surreal. A coerência é uma das coisas mais importantes de um bom enredo. E assim, pra você não cair em enredos estereotipados, também é bom você conhecer muita coisa, você ler muitas histórias do tipo que você tá querendo escrever, ou então ver filmes. Filme é uma coisa muito boa, porque a gente vê muito mais rápido do que ler um livro. Tem esses filmes aí que eu indiquei. Eu vou deixar na descrição os nomes direitinho, pra você ver melhor e tal. E é isso, consumir histórias parecidas com o que você tá fazendo ajuda você a ter uma dimensão maior das possibilidades que você pode fazer. Tem um escritor que eu indico, que até foi ele que me apresentou o filme Veludo Azul, que é o Eric Novello. Ele é um escritor de fantasia e, por exemplo, ele tem o livro Neon Azul, que é baseado no título, né, do Veludo Azul, que ele também tem essa coisa de será que aconteceu mesmo? Porque ele se passa num bar e as coisas que acontecem naquele bar são muito surreais, que é parecido com a realidade, ou seja, não é uma fantasia igual Harry Potter, é uma coisa mais parecida com a realidade, mas tem essa dimensão do surreal, então eu indico aí também. E deixa eu pensar algum outro. Ah, tem até esse aqui que tá bem aqui do meu lado, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Ele, tipo assim, o personagem principal é uma criança. Então, você tem aquela coisa de que criança tem muitas fantasias e tal. Pra criança existem coisas que são mágicas, que pra depois que a gente cresce, a gente descobre que não existe, né? Mas pra criança é como se fosse real mesmo. Então, ele meio que brinca com essa coisa. Será que aqueles devaneios da criança são reais, sabe? Porque meio que se mistura com o mundo real, mas é aos olhos daquela criança. E eu até tenho uma resenha desse livro, eu tô falando, tá meio confuso o que eu tô falando, mas eu tenho uma resenha desse livro que eu vou deixar aqui nos cards. Enfim, consuma bastante livros que mexam com essa coisa do surreal, do jeito que você quer fazer. Não sei se você quer fazer uma coisa surreal, só que parecida mais com a realidade, do que uma fantasia épica, por exemplo. E eu espero ter conseguido responder sua pergunta, Rafael, e espero também ter ajudado outras pessoas que estão vendo esse vídeo que talvez tenham a mesma dificuldade ou vão escrever histórias também que se passem nessa coisa meio surreal. E se você gostou do vídeo, dá um like, como sempre, né? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Acesse as minhas histórias aqui no meu Wattpad, no link da descrição, minhas redes sociais também. E até a próxima!